Economia é com você, Juliana Rosa. Hoje você compareceu, veio Tudo aqui bem. pessoalmente. Sem brigadeiro, mas compareceu. Sem brigadeiro e tá maravilhosa, tudo elegante. Quem estiver vendo nas redes sociais, depois, quem não estiver vendo nas redes sociais, depois volta. Ó, agora 12h48. Então você vai lá, o programa abre ao meio-dia. Quando for 12h48, você vai correndo a barrinha e vai no 48 minutos de programa. Mas e a vai ver. A gente também descreve para quem tá no Vamos rádio, lá. para quem não pode ver, que ela tá num Bordeaux hoje, né? Bordeaux. Um Marsala, um vinho. Sim. E ela tá assim forrada de muito ouro. Muito gente. ouro. Gente, aonde? Brincos, anéis, pulseiras, dourados. E tudo combinando, dourado né? reluzente. Reluzente, como ela. Gente, muito bom. Muito ouro. É muito ouro. Muito ouro. É reserva, né? Padrão ouro. Né? Padrão ouro. Juliana Rosa, Brasil padrão ouro ou não? Como é que tá? Juros subindo. Kassab falando que o ministro da Fazenda é fraco. Eu até falei disso na abertura. E é fraco. Não convence o presidente da agenda dele, é fraco. Lembrando que tem dois tipos de ministro fraco. Tem um ministro fraco porque é despreparado, que é o Guido Mantega. E tem um ministro fraco porque não consegue exercer o seu poder. Ele não significa que ele está com a agenda errada. Ele tem bons assessores, ele tem uma equipe talentosa. Mas não consegue convencer o Palácio Planalto, o Kassab está certo. Juros em alta, não conseguimos fazer um corte de gastos, por mais que queira, 96% do orçamento congelado. Nós estamos num nó, e eu queria te ouvir, Juliana. Pois é, estamos num nó mesmo, viu, Eneg? E o Banco Central não pode fazer milagre, né? O que está acontecendo é que o Lula até estava falando agora há pouco do Galípolo, que já estava contratado esse aumento de juros, e isso já não surpreendia, e o presidente Lula falou que Galípolo, eles são amigos, mas que ele está ali para ser o presidente do Banco Central e para entregar a menor inflação e o menor juros possíveis. Então, tentando passar essa mensagem de autonomia que sempre vai pairar aquela nuvem, né, em relação a se o Galípolo vai ter, de fato, autonomia para manter um juro tão pesado na economia. Nesse momento, Eneg, o que ele tinha para fazer era pouca coisa, né? Isso já estava contratado, o aumento de juros já tinha sido avisado em dezembro, que teria janeiro e março. A dúvida ontem era se eles falariam que depois de março se teria mais aumento ou não. Eles não se comprometeram, mas deixaram a porta aberta. Fizeram um comunicado duro falando que a inflação corrente atual ela aumentou e as expectativas de inflação também pioraram para o futuro. Isso que é muito ruim, né? Porque é bom lembrar que quando o Banco Central decide juros, ele não olha só a inflação de agora, ele olha as expectativas para frente, porque as duas coisas fazem com que ele veja se é algo pontual, só agora, ou se a previsão é que a inflação continue subindo ao longo do tempo. E o que é mais preocupante, Eneg, é que mesmo aumentando o juro com essa pancada que está acontecendo, ele aumentou agora para 13,25, já reafirmou que vai aumentar para 14,25 em março, ainda deixou a porta aberta para subir mais ainda. E se espera aí que possa ir para 15% ou até mais. O que é mais preocupante é que você vê que mesmo com uma pancada de juro, as previsões de inflação aumentaram. Sim. Do próprio Banco Central, inclusive, no chamado horizonte relevante, quando ele olha, se em algum momento ali em 2026 a inflação vai convergindo e ela sobe. A projeção piora. Então, uma coisa que não é natural, assim, o natural se eu dou uma pancada de juro e o crédito vai ficar caro, ou as pessoas vão parar de consumir e a inflação vai cedendo, né? Então, está acontecendo claramente, e ele coloca ali, que é um trabalho que ele está fazendo sozinho e a questão fiscal das contas públicas está atrapalhando a queda da inflação. Você vê, agora o Banco Central está tentando jogar a inflação para baixo, tornando o crédito mais caro, e aí o governo se reúne com os bancos para poder estimular o crédito consignado. Zé. Então, eu estava conversando agora há pouco com o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda, presidente Que do foi um Banco ministro Central, forte. que foi forte, né? E ele estava falando isso, que ele falou, a pior coisa que pode acontecer, ele não acha que o Banco Central ele está num momento em que ele vai perder a força
tem esse debate, né? Sim. Que o juro pode chegar ao momento que não vai fazer mais efeito. Ele acha que A tal da dominância fiscal. Que tem que continuar subindo. Ele acha que vai subir aí até os 15%. Mas ele falou, claro que é um custo para a sociedade muito maior, porque o juro poderia subir menos se o governo ajudasse anunciando alguma medida mais concreta de controle do crescimento do gasto. Então ele falou, ele acha que de fato a economia vai piorar, né, com esse juro tão alto, e a inflação vai ceder, mas da pior maneira. A gente podia fazer um juro subir menos, a inflação aos poucos ir desacelerando, e a economia continuar mas Juliana, né, com um crescimento razoável. Né? Mas vem cá, se o governo não acredita nisso, como é que você vai ter uma cultura de ajuste fiscal? Se eles entendem que gasto é vida, e a Fazenda entende que corte é sobrevida, mas eles entendem que gasto é vida, é para gastar, é cabeça Dilma, cabeça Lula, cabeça Gleisi, cabeça Rui Costa, cabeça dessa turma. Não tem muito o que fazer, né? Eu fico pensando o seguinte, se toda vez que aumenta a arrecadação, você tem que botar dinheiro na educação, tem que botar dinheiro na saúde, e eles não fazem a desvinculação, eu perguntava pro ouvinte no começo do programa se quando você tem um aumento de salário, se você liga para a escola do seu filho e pede para pagar 30% a mais na mensalidade, não faz sentido, a mensalidade tem seu custo, a educação no Brasil tem seu custo, aí você tem aumento de arrecadação, você tem que passar mais dinheiro para a educação, como se mais dinheiro fosse melhor. E para isso tem que fazer a desvinculação. Você consegue enxergar o governo do PT propondo uma emenda constitucional com a desvinculação de gastos com educação e saúde? Você enxerga isso? Olha, eu fiz uma pergunta exatamente sobre isso hoje, conversei com muita gente hoje cedo, né, com vários economistas, e um deles me deu a resposta ótima, que ele falou assim, olha, eu não vou te dizer que é impossível o governo cortar gasto, porque quem estuda estatística sabe que o impossível não existe, né? Pode, claro, só de por repente, isso acontecer alguma coisa, quase que um milagre, né? Mas ninguém acredita que o governo, de fato, quando começar a ver a economia diminuir ali, o ímpeto de crescimento... Vamos gastar. Eles vão, na verdade, que é o que a gente já começa incentivar a ligar o modo pânico, né? Vamos arrumar um jeito de fazer a economia continuar aquecida. Então, fica o Banco Central enxugando gelo, né? Tentando desaquecer e o outro aquecer. Só para finalizar, Eneg, eu estava lendo para o Henrique Meirelles um trecho de um livro que ele lançou recentemente de memórias, onde ele conta que ele recebeu uma ligação na véspera de uma reunião do Copom, do presidente Lula, pedindo para o Meirelles para baixar juro. E aí, no diálogo, ele fala assim, Meirelles, eu nunca te pedi nada. E aí o Meirelles fala, é verdade. E aí ele continua, o presidente Lula, no livro aqui do Meirelles. Pois hoje eu vou te pedir que corte os juros. Porque senão nós não vamos crescer os 5% da nossa meta. Você precisa colaborar e baixar a taxa de juros. Ele aumentou, né? E o Meirelles, nesse relato específico, ele manteve o juro. E eu falei, bom, o Lula podia ter te demitido, porque não tinha autonomia formal por lei. E ele falou que a grande vantagem do Galípolo, nesse momento, é que ele não pode ser demitido. Então ele acha que assim, vai ter uma espada na cabeça, e o grande teste do Galípolo, Eneg, vai ser segundo semestre. Sim. Porque tem previsão já de várias consultorias de recessão no terceiro e quarto trimestre. Então ali vai ser o grande teste. Um ano da eleição. Exatamente, vai ser pressionado a cortar juro no momento em que a economia vai estar no chão. E nós tivemos já um presidente do Banco Central na gestão Dilma Rousseff, que foi o Alexandre Tombini, que fez coisas que até Deus duvida com a taxa de juros, né? Então vamos torcer para que o Galípolo... A formação do Galípolo, você conhece, você já entrevistou e tal, não parece que ele veio para brincar. Parece que ele veio para fazer um trabalho sério. Não tem motivo para desconfiar. Vamos torcer. E não torcer para ele aumentar juros, né? Vamos torcer para ele fazer o trabalho sério, é só isso. E não cabe a ele, né? Os 9 é que tem que resolver. Exato, bem aí, lembrado sempre. Bom, vem cá. Aumento de juros, brigadeiro. É disso que se trata. Focar no crédito agora, né? Focar no crédito. Vai pegar empréstimo para fazer brigadeiro. Agora temos... que inacreditável. Quer dizer, como tá caro pegar crédito, Débora Alfano, agora ela vai jogar a culpa no sistema financeiro.
Bom, só tô feliz que a Páscoa tá chegando, então é isso que importa. Ah, essa é você a acha dica. que ela tem palavra? Não, Não, eu tem palavra. sei que ela Tem tem palavra? palavra. Tem, Qual palavra? E Quero ver se não você vai segura. nos Foi abordada decepcionar. por uma vizinha hoje no prédio, gente. Olha a situação. Ah, Não, continua? ela já foi Uma abordada no vizinha, supermercado por um ouvinte. Lembro. Hoje por uma vizinha no entrei elevador. abriu a porta, ela falou, e o brigadeiro, você vai entregar, né? Foi Então. abordada pela vizinha. Não, É, você o corte prometeu de em gastos rede nacional. é muito melhor, vai. É. Pegar brigadeiro do que corte de gastos. É, que a gente não quer cortar calorias. Não, a gente cortar quer cortar brigadeiro. gasto. Juliana Rosa, Valeu, obrigado, Ju. Economia com você, e a gente beijo. volta a conversar amanhã. Valeu. Valeu. Beijo, Ju.